por gentileza, tome o seu assento, dando glória a Deus. Glória a Deus. Abra a sua Bíblia em Lucas, Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 19, não é? Como diriam os hispanos, para a gente já ensaiar, 19. Glória a Deus. Lucas, capítulo de número 19, nós vamos ler alguns versículos a partir do 1. Eu gostaria que você acompanhasse essa bonita e conhecida história de Zaqueu. Bem? Glória a Deus. Quantos acharam, digam amém? Amém. Glória a Deus. Entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade, e eis que um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, porque por ser ele de pequena estatura. Amém. É interessante que Lucas vai trazendo para nós essa progressão da caminhada de Jesus, não é? O capítulo de número 18, ele começa falando que, na verdade desde o 17, ele começa a falar da caminhada final de Jesus a Jerusalém. Era comum essa caminhada que Jesus fazia todos os anos por conta da Páscoa, de ir até Jerusalém junto com os seus discípulos naqueles dias que antecediam, para participar da Páscoa e também para levar a sua mensagem e o seu ministério a Jerusalém. A preocupação maior de Jesus nesse período de festividades sociais, públicas, que fazia parte do contexto de Israel, é importante lembrar, não é? Que eles entendiam o país, a cultura do país e a região como uma coisa só, não é? Não é, por exemplo, como o Brasil, que nós temos uma cultura diversificada, e pessoas têm culturas diferentes, backgrounds diferentes, tradições diferentes, não é? E aí cada um traz dentro da sua tradição elementos da sua espiritualidade. Em Israel não era muito assim, todo mundo era judeu, não é? Todo mundo era no sentido de servir a fé israelita, todos eles serviam a Deus, tinham como parte da sua cultura essa fé no Deus único e no Deus que libertou eles do seu cativeiro e etc. A religião, a cultura faziam parte umas das outras em Israel. E Jesus participava desse momento. Jesus era um bom israelita, era um judeu fiel às tradições, não é? Mesmo porque as tradições do povo de Israel faziam parte da expectativa, da esperança do Messias. E Jesus participava de tudo isso. Todos os anos ele subia, então, para participar das festas que fazia parte do povo. Não era diferente nessa última vez que ele foi. E a peregrinação de Jesus passava por alguns lugares chaves para chegar até lá. Essa cidade de Jericó, para onde ele ia, era um lugar chave da caminhada de Jesus, não é? Era necessário ele passar por Jericó. Se bem que não está assim, mas era necessário que na sua caminhada ele passasse por Jericó. E Jesus tinha essa peculiaridade que eu tenho certeza que você já percebeu, que todo lugar que Jesus passava não ficava igual. Quando Jesus passa em algum lugar, aquele lugar não fica igual. Quando Jesus chega até um ambiente, ou ele se apresenta dentro de um espaço, aquele espaço é completamente transformado, não é? Eu vi esses dias atrás alguém contando aí de umas das caricaturas aí do nosso governo americano, não é? Um presidente antigo, e essa pessoa foi um dos guardas dele, ele era um dos agentes do serviço secreto durante o governo Obama. E ele falou que nesse trabalho de ser agente do serviço secreto, ele teve acesso a muitas autoridades. Ele conseguiu chegar próximo de muitas autoridades. E ele fala que ele conseguia perceber com isso, não é? Tem até uma expressão no francês para isso, que agora eu não me recordo, mas ele conseguia chegar e, dependendo de como a estrutura da sala estava montada, ele conseguia bater o olho e saber quem é que tinha. Pela presença da pessoa, pela maneira da pessoa falar. Ele conseguia entender, perceber, assimilar quem é que tinha autoridade naquela sala. Quem é que mandava naquele pedaço, não é? E ele conta com detalhes como que algumas salas que ele chegava,
quando chegava essa pessoa, quando chegava esse elemento dessa reunião, a reunião mudava. Os olhos mudavam, o clima da reunião mudava, a percepção da reunião mudava, o assunto da reunião mudava, não é? O conforto das pessoas da reunião mudava. Já passou por isso que quando certa pessoa chega na reunião, se você estava sentado mais assim, você senta de maneira correta, você muda, você vê se o cabelo está bem penteado, não é? Porque aquela pessoa traz consigo um peso da sua autoridade. É interessante que a palavra glória, no Antigo Testamento, a palavra hebraica para glória, ela significa peso. Peso. É a mesma palavra que você usa para peso. Porque a glória, apesar da gente conotar a glória com resplendor, não é? Com brilho, com luz, a verdade é que a glória é peso. Por isso a reverência por causa da glória. Por isso que o constrangimento pessoal por causa da glória. Agora é interessante porque Jesus ia passando por onde ele ia, e por onde ele ia passando, ele ia transformando aquele lugar com a sua glória. Ele ia transformando com o seu peso. Ia fazendo coisas que transformava a compreensão daquele lugar antes e depois que ele passava. Por isso que é importante para mim e para você entendermos que nós não fomos chamados para esse mundo para passarmos desapercebidos. E quando eu falo de ser aparente a nossa passagem, eu não estou falando do Instagram, do Facebook, da mídia social, não. Eu estou falando de impacto na vida das pessoas. Não é? Porque, deixa eu dar um exemplo para você. As pessoas postam a melhor roupa que elas têm no Instagram, mas elas não postam elas chegando com a sacola cheia em casa do mercado, não é verdade? Já viu alguém postando, chegando de sacola, toda desarrumada em casa, cheia de sacola? Agora, os elementos que deram para ela sustentação física, emocional, não é? Alimentar, para que ela aparecesse na foto bonita, estavam naquela sacola de supermercado. Então, para que ela tenha uma aparência exterior, é necessário o impacto do que estava dentro daquela sacola de supermercado fez nela, a alimentação que ela tem, o peso que aquilo adquiriu a vida dela, o impacto que aquilo adquiriu a vida dela. É esse tipo de impacto que Deus nos chama para ter na vida das pessoas. Não é que nós vamos ser uma referência no mundo sobre marketing, sobre marca, não é porque agora as pessoas vão começar a tomar certo produto porque a gente apareceu na mídia social segurando aquele produto, não. É que as pessoas de verdade vão mudar a sua maneira de viver por causa da nossa passagem na vida delas. E aqui está Jesus, nessa última caminhada dele, indo para Jerusalém, para participar da última ceia, para participar do último momento e por fim entregar a sua vida para a nossa salvação. O capítulo de número 18 é a passagem conhecida do cego de Jericó, não é? Ele chega na cidade, o mendigo ouve que Jesus estava lá na cidade, ele era cego, ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. As pessoas falam assim: não importune o mestre. O que o mestre fazia? Qual que era o trabalho dele? Não era justamente atender as pessoas? Mas por causa do peso que a cidade recebia, de receber aquela figura extraordinária, a pessoa de Jesus, eles não queriam que ninguém atrapalhasse que Jesus fizesse aquilo que ele queria fazer. E é que está interessante. Você sabe o que Jesus quer fazer? Você sabe qual que é a vontade de Jesus? A vontade de Jesus não é simplesmente que ele chegue aqui nessa casa, nesse ambiente, e seja glorificado por nós. A vontade de Jesus é que a presença dele nos modifique. Amém. É que o fato de ele estar no nosso meio mude a nossa maneira de viver de tal forma que ele seja uma influência impactante para o resto da nossa vida. O cego é curado, você conhece isso. Agora ele usa a visão dele para seguir Jesus. Só que o capítulo de número 19 fala que Jesus, ao entrar às portas onde ele encontra com o cego, e tudo isso já acontece, ele está atravessando a cidade. Então o versículo de número 1 fala assim: entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Ele saiu da região da porta,
onde aconteceu um milagre com o cego, e agora ele está atravessando a cidade. Se eu e você somos minimamente atenciosos ao texto, você deve imaginar que Lucas está contando aí de um evento que já marcou. Porque se o cego foi curado, isso aí já virou, a cidade já virou um alvoroço. A cidade já estava em polvorosa já. Aí já era um comentário geral. E agora Jesus está aí, atravessando a cidade. E aí ele pega e destaca, do mesmo jeito que ele destacou o cego, ele agora destaca um homem rico. E o primeiro detalhe que ele conta aqui, que era um homem rico, que não era um homem que estava passando por necessidade. Nem todas as necessidades das pessoas são sociais. Nós temos essa marca, às vezes, de achar que tudo que as pessoas precisam é de um pedaço de pão e de um negocinho para tomar, e só isso aí tá bom. Nem todas as necessidades das pessoas são físicas, são sociais. Aliás, a maior necessidade do homem não é física nem social, é espiritual. Essa é a maior necessidade do homem. E ele conta que esse homem rico, não é? Era chefe dos publicanos. E aí, é como se Lucas estivesse falando assim para a audiência judia, né? Olha, ele era ruim, mas não fica por aí não, ele era pior também. Porque não só ele era uma pessoa rica, que naquele tempo, como hoje, em muitos lugares, tem uma conotação negativa. Se a pessoa é rica, eu já não gosto dela porque ela é rica. Não é? Eu não sei o que aconteceu, acho que foi a cultura da Igreja Católica Romana que colocou na nossa cabeça que riqueza é sinal maligno. Mas isso é antigo, não é? Principalmente nesse momento aqui da palavra de Deus, onde o povo de Israel vivia subjugado pelas nações estrangeiras. Ser uma pessoa rica já era uma conotação de que você tinha algum arranjo. Porque se você fosse uma pessoa firme, uma pessoa séria, uma pessoa que combatia o engano, você provavelmente era pobre e vivia no deserto, como João Batista. Mas aí estava um homem rico, e não era só rico, ele era parte dos publicanos. O que os publicanos faziam? Cobravam imposto para Roma. Já não era ruim a situação dele, era pior. Porque todo mundo via ele rico e via o trabalho dele, que era tirar dinheiro dos outros. Alguns dias atrás eu não sei se o Paulo está com a gente online hoje, mas alguns dias atrás a gente foi na casa do irmão Paulo fazer a nossa reunião dos varões. E o irmão Paulo falou assim para mim, olha, pode parar sempre aqui, pastor, aqui nesse pedaço aqui de grama aqui, isso aqui fica sendo a vaga do senhor. Amém, glória a Deus, tá? E eu parava o carro, eu estava acostumado a parar o carro lá, né? E sempre tudo bem. Aí um dia o irmão Delcio foi comigo, e aí eu falei pro irmão Delcio, para atrás de mim, você não está achando vaga, para atrás de mim aqui, essa aqui é minha vaga. Ah, tá bom, demos risada, tava subindo. Na hora que fomos descer, cadê o carro do Delcio? No guincho. Ele saiu correndo, falou pro rapaz, olha, eu tô aqui no culto e tal, tava aqui com os irmãos e tal. O rapaz olhou pra minha cara e falou assim, se você é pastor, você devia cumprir a lei. Eu falei assim, eu estou cumprindo a lei. E quando a lei é contrária àquilo que a palavra de Deus diz, a gente não cumpre, by the way, só para falar para o senhor. E quem me deixou parar aqui foi o síndico do prédio. Ah, mas isso aqui está errado e tal, e não sei o quê, porque o dono do prédio me ligou. Aí eu dei o nome do dono do prédio. Falei, é esse mesmo. Eu falei, então, ele é meu amigo. Ah, mas agora para descer $250. E você sabe como é que é. No guincho, não adianta. Ele chegou lá, levantou seu carro, para ele descer seu carro, você tem que pagar. Você pode fazer o que você quiser. Ele tem que dar conta lá pro patrão dele, que ele usou o guincho e tal, não é? E aí ele falou ainda para mim, falou assim, se eu entrar para dentro da garagem, aí é 750. E aí eu liguei pro dono lá, o papai falou assim, meu amigo, me desculpa, tá? Eu não sabia que o carro era seu. Eu vou tentar falar com ele aqui para ver se ele faz alguma coisa, tal, mas corre aí para você pagar o que precisa, porque eu não posso fazer nada, não é? É verdade. Já foi, agora já foi, já chamou o guincho. Tá? E eu sei, irmãos, que a gente correu e tal, o Paulo correu no banco para pegar um dinheiro, eu raspei a conta não sei o que, outro irmão pegou mais um pedaço e tal, fizemos um arranjo lá para não ficar muito pesado para ninguém, no final $495 pagando o homem do guincho. Na hora que o homem do guincho saiu, eu fiquei olhando para ele e eu realizei, eu falei assim, esse homem é Zaqueu.
Que trabalho ruim. Que trabalho difícil. E eu confesso para você que eu comecei a chorar por ele. Eu me entristeci por ele. Ele chegou para mim e falou assim: olha, só me desculpa, tal, eu percebi que foi um erro, tal, mas me chamaram e tal, meu trabalho é esse, infelizmente, tal. Eu falei: meu amigo, você me desculpa, eu nunca conheci ninguém com um trabalho tão ruim igual o seu. O seu trabalho é péssimo, cara. Você me perdoa. Ele falou: eu sei, pastor. Já vieram me buscar de revólver aqui. Já ameaçaram minha esposa. Já deram tiro aqui na frente. Pelo fato de eu estar fazendo o meu trabalho. Tem dia que a gente vai fazer o trabalho e a gente pega pessoas como o senhor, que está fazendo uma coisa certa, tal, mas meio com uma desinformação a gente acaba prejudicando. Mas só me desculpa. Eu falei: não, desculpa meu, né, que ter feito isso com isso e sair dali. E eu percebi, quando eu estava falando com o Zaqueu. Você já imaginou o Zaqueu para a vida das pessoas da cidade? A pessoa que vem cobrar um imposto na minha casa, de um lugar, de uma pessoa que a gente já não aceita ser o nosso chefe. Roma invadiu a nossa cidade. Roma invadiu o nosso país. E agora, além de a gente estar invadido, eu tenho que dar dinheiro para esse cara. E eu estou vendo que eu estou dando dinheiro para ele, mas ele está bem. Ele é rico. Olha como ele está vivendo. E nós desenvolvemos, irmãos, esse olhar para as pessoas que diminuem ela da sua humanidade. Porque aí vai dizer, inclusive no texto aqui falando sobre isso, o nome dele era Zaqueu, chefe dos publicanos, e procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Isso aqui é claro que era uma questão física, um porte físico dele, ele era de pequena estatura. Mas coloca isso no contexto espiritual. Como muitas vezes, por conta de quem é a pessoa, nós como igreja, não damos acesso a essa pessoa à graça de Deus. Não damos a essa pessoa a oportunidade de ser transformado pelo Evangelho. Você, uma pessoa dessa nunca vai querer Jesus, um homem desse, de um caráter desse, de umas regras dessa, de uma posição dessa, de um ar. Como é que um homem desse vai querer Jesus? Como é que uma pessoa dessa... Eu tenho vergonha de falar para Jesus dessa pessoa. Se eu tiver que fazer uma lista de pessoas que eu acho que Jesus deveria alcançar, eu não coloco o nome dessa pessoa. É uma pessoa de pequena estatura. Ela é menor do que as outras. E ele queria ver quem era Jesus. Talvez ele nunca tinha falado isso para ninguém, mas existia um interesse sincero no coração dele de conhecer Jesus. Talvez o interesse do coração dele não fosse nem positivo. Mas às vezes a gente acessa. Se conhecer Jesus, é capaz de querer comprar imposto de Jesus também. Se ele conhecer Jesus, é capaz de ele pedir para Jesus, de repente falar bem dele para nós aí, porque aí nós vamos ouvir Jesus, não é? O interesse dele de buscar a Deus é escuso. Não é? Como dói, irmãos. Não sei se você já passou por isso, talvez você tenha passado por isso, de que quando a sua intenção é boa, mas a pessoa toma a sua intenção como uma intenção maligna. Você buscou, você trabalhou para fazer o bem, e a pessoa pega aquilo lá de certo e está querendo alguma coisa. E você não quer nada. Você queria apenas abençoar com aquilo. Você queria apenas fazer aquilo que você precisa fazer. Mas a pessoa distorce a sua intenção. Talvez quando olhavam para ele querendo ver Jesus, não vou deixar nada. Esse cara aí, você está doido. Não quero nem que Jesus saiba que essa pessoa existe. Da minha boca ele não vai ouvir dele. Só que aí, ele usou da sua vontade. E a palavra de Deus fala que ele correu adiante. Ele estava vendo mais ou menos por onde ia a procissão que Jesus estava atravessando a cidade, diz que ele correu adiante. Ele foi mais à frente. Ele insistiu. Irmão, como às vezes falta insistência para nós. Às vezes a gente não consegue ter acesso àquilo que Jesus está passando, ou no momento que Jesus está passando, a gente fala assim, não deu, é porque Deus não queria. Não deu para ver porque Deus não permitiu. E o que falta é talvez um pouquinho de insistência. Olha,
Eu já vi a igreja espalhada em muitos lugares do mundo. Eu não visitei muitos lugares do mundo, mas eu tive a oportunidade de ver fotos de vários trabalhos nossos e conversar com vários de nossos missionários. E ouvir deles que às vezes o que guardou eles de viver um momento abençoado na igreja onde eles dirigiam, no lugar onde eles estavam, foi correr adiante e insistir um pouquinho mais. Pessoas que estavam passando por momentos de dificuldade, situações difíceis, mas o que ele fez foi correr um pouquinho mais adiante. Porque se naquele momento ele não estava sendo acesso, ele foi um pouquinho mais adiante para ter acesso. Ele insistiu. Ele trabalhou ele quis alcançar para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro, a fim de ver Jesus numa árvore. Subiu numa árvore porque ele sabia que Jesus ia passar por ali. Deixa eu falar uma coisa para você. Se o seu momento não tem te feito alcançar Jesus, sobe o nível da sua intenção. Subir numa árvore não é fácil. Subir numa árvore há riscos. Subir numa árvore há esforço. Subir numa árvore há exposição. Faça isso. Se o seu esforço normal não tem lhe feito alcançar as vistas de Jesus, se esforce um pouquinho mais. Ache aí no meio do caminho uma árvore e suba nela. Ache aí no meio do caminho uma oportunidade e vá, se exponha. Eu lembro que eu queria muito ir para fazer um curso do Dr. Ravi em Chicago, que todos os anos ele fazia lá. Era um curso caro, era uma semana. Nessa época, 2012, 2013, era $1.500 uma semana de curso. Era um curso caro de fazer, não é sobre apologética. Mas eu tinha assim um carinho muito grande pelo Dr. Ravi e queria muito fazer esse curso. Até então, em 2013, eu não tinha terminado nem meu bacharel em teologia naquela época. E queria muito lá fazer esse curso. E eu lembro que eu já tinha falado para algumas pessoas e tal, e nunca tinha conseguido ter os recursos para fazer isso aí. E aí eu lembro que eu peguei e mandei um e-mail, revelado por Deus que eu devia fazer isso, mandei um e-mail para esse pessoal falando: olha, eu quero ir, não tenho dinheiro, me expôs. E naquela semana eu contei para o meu pastor, falei: pastor, tive uma experiência com Deus muito bonita. Eu mandei um e-mail lá para o pessoal do Ravi, para ver se eu podia fazer aquele curso. O pastor Joel olhou para mim e falou assim: meu filho, nunca ninguém ficou mais pobre por pedir. Você não vai ficar pior se você insistir um pouquinho mais com Jesus. Amém. A sua situação vai ser contrária se você insistir um pouquinho mais em falar com Jesus. Glória a Deus. Você não vai ter um efeito contrário se você press it on, se você insistir, for à frente para buscar uma resposta de Deus. Não vai ser pior. E aí está lá o Zaqueu, não é? Esperando Jesus passar por ali. E aí a Bíblia vai dizer, Lucas falando, que chegou o tempo de Jesus passar naquele lugar. Olha que interessante, irmão. Olha que interessante a perspicácia de Zaqueu. Zaqueu olhou uma oportunidade e falou assim: eu sei que Jesus vai passar aqui, não é? Eu sei que aqui é o lugar onde Jesus passa. E glória a Deus por isso. Quanta gente fazendo a oportunidade de, sabendo onde Jesus passa, não vai lá, não é? Sabendo onde Jesus passa, não se expõe lá, não fica lá esperando Jesus. Ah não, se Jesus quiser alguma coisa comigo, ele que vem me chamar aqui. Não vai acontecer. Mas se você estiver no lugar onde Jesus passa, porque a Bíblia vai dizer, irmãos, que Jesus passando ali naquele lugar, diz que ele olhou para cima. Ah, irmão, eu não sei se você consegue entender a beleza que tem Jesus, sendo Deus, olhando para cima. Jesus olhou para cima. Mas aí Jesus olhou para cima para ver um homem. Diz que Deus de cima viu os homens na terra necessitando e desceu para livrar. Mas agora Jesus passando, olhou para cima e viu um homem com necessidade. Viu um homem precisando de ajuda, não é? Jesus passando por lá, olhou para cima e viu Zaqueu. Ele viu Zaqueu. Zaqueu queria ver Jesus, mas quem viu Zaqueu foi Jesus.
Glória a Deus. Zaqueu ficou lá esperando para ver Jesus passar, mas Jesus passando, quem viu Zaqueu foi Jesus. Olha que coisa bonita, irmão, coisa maravilhosa, não é? Às vezes nós ficamos na expectativa, ai, se eu puder receber uma palavra, ai, se eu puder receber o olhar, se eu puder olhar para Jesus, e quando ele fala assim, quando você estiver lá, quem vai te ver sou eu. Aleluia. Quem vai te enxergar sou eu, quem vai te alcançar sou eu, para a glória do nome de Jesus. Diga aleluia, glória a Deus por isso, em nome de Jesus. E quando passou lá, chegou, olhou para cima e disse, Zaqueu, não chamou ele de João, não chamou ele de o homem, não chamou ele de psiu, não chamou ele de chamou ele de Zaqueu. Jesus sabe quem você é. Glória a Jesus. Jesus sabe quem é Zaqueu. Senhor. Jesus sabe quem é Zaqueu por quem Zaqueu é. Jesus não chama Zaqueu de outro nome. Jesus não chama Zaqueu de outra pessoa. E aliás, ele chama por aquilo que ele era conhecido publicamente. Não é você o fulano, é você mesmo que eu estou chamando. Porque talvez, irmãos, na cabeça de alguém, se Jesus passasse por lá e chamasse ele pela história da família, não é? Ei, você filho de Belquisedeque, não é? Aqui Jesus está levando em consideração a família dele, né? Ela fala, não é porque ele por ele, né? Não, Jesus chama ele de Zaqueu. Aquele que todo mundo, quando alguém falava o nome, é o nome dele que Jesus põe na boca para falar, para chamar. Olha, talvez seu nome esteja aí em outros lugares, como alguém já disse talvez por aí, ó, esse aí morreu, mas esse é o nome que Jesus chamou. Aleluia. Olha, esse aí já era, ó, desse aí não tem mais assunto, viu? Desse aí já não tem mais jeito. É esse nome que Jesus chamou, Zaqueu. Glória a Jesus. Deus. E aí deu uma ordem para ele, né? Desce depressa. Eu não sei quanto tempo Zaqueu demorou para subir naquela árvore, mas para descer teve que ser rápido. Eu não sei qual foi o esforço dele para alcançar aquele lugar, mas para sair de lá, Jesus falou assim, tem que sair daí rápido. Você tem que sair daí depressa. Olha, você alcançou o lugar para me ver, agora eu te vi, desce daí depressa. Agora que o seu nome foi falado, você se sentiu exaltado nesse lugar aí em cima, mas por causa que eu falei do teu nome, humilha-te rápido, desce rápido, porque o milagre acontece embaixo. Glória a Deus. A transformação acontece embaixo. O toque do Senhor acontece embaixo. Não é no momento da exaltação, é no momento da humilhação. É no momento que Zaqueu desce, no momento que Zaqueu agora vai receber de Jesus. E aí uma coisa extraordinária acontece. Eu fico pensando como é que o pessoal da cidade ficou nesse momento. Porque hoje preciso ficar na sua casa. Eu acho que no outro texto está dizendo assim, é necessário eu pousar na sua casa. Como é que está? O versículo 5. Que hoje me convém pousar em sua casa. Convém. Eu acho essa expressão extraordinária. Hoje me convém. Aqui na Nova Almeida atualizada está, hoje eu preciso. Mas aí está convém. Convém fala de preferência. Olha, convém hoje para mim, segundo as opções que eu tenho, hoje convém então, não é? A gente ir lá no Panelas aproveitar o nosso 10% de desconto. Convém hoje. Não é verdade? Comemos na igreja. Hoje convém eu tomar um sorvete hoje à tarde. Por quê? Aí eu me exercitei durante a semana, tá? Hoje convém um sorvetinho. Hoje dá para colocar na agenda. De todas as opções que Deus tinha, que o Senhor tinha em Jericó, de todas as casas que ele podia escolher entrar, ele falou assim, Zaqueu, hoje convém entrar na sua. Olha, de todas as opções que Deus tem para usar, para visitar, para transformar na cidade de Los Angeles e os seus arredores hoje convém tocar a sua vida. Amém. Hoje convém te abençoar. Hoje convém transformar a sua história. Hoje ao Senhor convém visitar você, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje convém, eu preciso ficar na sua casa. O ato contínuo vai dizer que Zaqueu então desceu depressa. Ele depressa. Talvez Zaqueu estava acostumado a fazer as pessoas o esperarem.
porque ele era autoridade, né? Era o cobrador de impostos. Talvez para ter acesso a Zaqueu, as pessoas tinham que esperar, pedir audiência, não é? Mas para atender Jesus, Zaqueu desceu depressa. Aleluia. Ó, Glória a Deus. é tempo da gente observar, irmãos, e perceber que quando Jesus está passando e dá ordem, cumpra depressa, faça depressa. E aí o texto vai dizer ainda que ele desceu depressa, não é? E recebeu Jesus com alegria. Glória a Deus. Ficou feliz. Ah, irmão, como é feliz, é alegre receber Jesus na vida, não é? Em casa. Como é bom. Como é bom quando você está lá em casa e Jesus passa na sua casa e você recebe Jesus, não é? Às vezes você está na pia lavando louça, você está fazendo um trabalho e de repente você é surpreendido com Jesus passando na sua casa. Não é? Tem um livro muito bonito de um pastor americano que fala assim, surpreendido pela alegria, não é? Você está ali, está tudo bem, e você de repente recebe aquela infusão de alegria na sua alma. Jesus te visitou na sua casa. Zaqueu fala assim, olha, eu recebi ele aqui em casa e foi, olha, uma transformação. Foi uma alegria quando Jesus entrou na minha casa. Eu lembro desse casal que a gente cuidou na Flórida por alguns anos. E depois daquele primeiro encontro que a gente teve e dos primeiros dias que a gente tratou algumas situações na vida deles, a gente se encontrou no lugar onde eles trabalhavam. Eles chamaram a gente, eles trabalhavam num restaurante e chamaram a gente para comer com eles no restaurante, não é? E eles passaram por um problema muito complicado na família, uma situação, sabe, desastrosa mesmo, e o casamento deles chegou ao fim. Depois nós estávamos trabalhando para restaurar, uma situação difícil. E eu lembro que eu estava sentando à mesa e a gente não tinha a Nádia ainda, a Sarinha era pequena, e eu puxei a cadeira, coloquei a Sara do lado. Eu lembro com detalhes, daí eu fui sentar na cadeira e olhei para a irmã e perguntei, falou assim, e aí, como é que está na sua casa? Como é que está em casa o clima? Porque eu sabia que eles tinham passado por um filme de terror na casa deles, literalmente mesmo, com entidade aparecendo, um negócio feio. E aí eu puxei a cadeira, estou sentando e perguntei, e aí, como é que está na sua casa? Ela, pastor, depois do que a gente fez, entrar na minha casa e sentir paz, eu não mereço. Glória a Deus. Com os olhos cheios de lágrimas, eu falei assim, olha, pelo que a gente passou, entrar na minha casa, sentir paz na minha casa, eu não mereço, minha casa está uma paz. Glória a Deus. Jesus entrou na casa de Zaqueu e ele serviu ele com alegria. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Ele teve alegria em receber, ele sabe o que aconteceu na casa dele. Ele sabe o poder de Deus que teve aquela visita, aquele encontro de Deus na sua casa, transformou a sua história. Mas nem tudo é flores, não é verdade? Nem tudo é flores. Zaqueu está lá, feliz, contente, alegre, não é? Foi visitado. Versículo de número 6, 7. Todos os que viram isto murmuravam. Eu vou repetir aqui, tá? Todos os que viram isto murmuravam. Não eram alguns. Não era uma parte. Não eram os fariseus. Não eram os discípulos. Era todos. Todos que viram isso murmuravam. Se um dia Jesus quis alcançar a unanimidade das pessoas, está aqui um dia que ele alcançou a unanimidade. Todos murmuravam. Porque muitas vezes quando Jesus passava em um lugar, as pessoas se alegravam, né? Outros ficavam de olho assim, né? Meio achando estranho. Mas esse dia aqui foi um dos dias que Jesus alcançou a unanimidade. Todo mundo achou ruim. Todo mundo falou assim, não é? A gente pensa, irmãos, que quando os milagres acontecem, todo mundo se alegra, não é? Às vezes não, às vezes todo mundo não se alegra. Às vezes todo mundo se desespera. E alguém fala assim, por quê? Por que essa pessoa? Por que Deus está dando oportunidade para essa pessoa? Por que Deus está exaltando essa pessoa? Por que Deus está dando um destaque para essa pessoa? Essa pessoa não merece destaque. Obrigado. Essa pessoa, depois do que essa pessoa fez,
Todo mundo aqui sabe quem que é esse sujeito. Todo mundo aqui sabe o que essa irmã fez. Todo mundo aqui sabe o que esse irmão fez. Não é? Eu lembro de dos testemunhos que o nosso pastor conta. Esse é um dos testemunhos mais bonitos. Ele falou que certa vez ele foi numa cidade e ele estava pregando no culto, e no final do culto ele chamou os irmãos à frente para falar sobre batismo no Espírito Santo e quem queria ser renovado. E ele percebeu que chegou um irmão na frente muito timidamente, muito quieto, e ficou como calado assim no canto, e Deus mostrou aquele irmão para o pastor. E o pastor desceu do púlpito e abraçou aquele irmão e olhou nos olhos dele e falou assim: volte a falar língua estranha e nunca pare mais. E disse que o irmão explodiu em línguas estranhas e cantava e chorava e gritava, e todo mundo ficou olhando, achando estranho aquele irmão, que era o irmão comum da igreja. Depois do culto, o pastor foi descobrir pelos irmãos que estavam lá que aquele irmão tinha passado por um vexame na igreja muito feio, muito baixo, que nem compensa eu falar para você o que foi. Mas todo mundo olhava na igreja aquele irmão e falava assim: que coragem desse cara continuar vindo aqui. Que coragem dele dar a cara dele aqui nessa igreja. Esse cara não tem vergonha na cara. E diz que aquela visão dos irmãos para com ele, aquela maneira como os irmãos olhavam para ele, fez com que ele se gelasse assim, e recolhesse. Ele vinha para o culto, ficava no canto, saía sem ninguém ver, mas naquele dia ele foi para frente. E Deus o renovou com o Espírito Santo. Aleluia. Todo mundo olhava para ele murmurando, mas ele sabia o que tinha acontecido com ele. Ele sabia daquilo que Deus tinha o livrado, da vergonha que Deus tinha tirado a vida dele para a glória do nome do Senhor, aleluia, Jesus Cristo. Amém. Todos que viram murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador, não é? Essa mania que a gente tem, não é, de misturar Jesus com os erros das pessoas, como se ele não tivesse misturado com os nossos, né? Essa mania que a gente tem de achar às vezes até que os nossos erros impedem Jesus de fazer alguma coisa. Ah não, agora já era, depois do que passou comigo. Por quê? Porque Jesus desceu e com ele lá. Amém. Glória a Deus. Jesus tocou a situação dele de pecado lá. Jesus não falou assim: opa, se eu mexer com essa material aí, vai ficar ruim para mim. Não. A palavra de Deus fala que Jesus morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Ele nos amou antes de nós sermos essa pessoa que você está aí sentado assim, ó, terno e gravata, bonito, cabelo arrumado, não é? As irmãs com vestido bonito, olha só que coisa linda na igreja. Antes disso, Jesus morreu por nós. Glória a Jesus, aleluia. Mas aí o versículo de número 8, eu quero começar a terminar. Sabe, irmão, a gente não pode negar que esses climas que às vezes as pessoas imputam na nossa conduta, em quem nós somos, nos afetam. Não é verdade? Às vezes a gente é afetado pela maneira como as pessoas nos olham. Às vezes a gente é afetado eu acabei de contar um testemunho aqui de um irmão que era profundamente afetado pela maneira como a igreja olhava. Mas que Zaqueu tomou coragem, ó. Por sua vez, chegou a vez dele. Todo mundo teve a chance de murmurar. Agora chegou a vez de Zaqueu falar como é que ele ia lidar com isso. Chegou a vez de Zaqueu. Vamos ver o que Zaqueu tem para fazer, para falar? Todo mundo falou. Jesus está se misturando com o pecador. O que Zaqueu tem para falar? Zaqueu, por sua vez, chegou a vez dele, se levantou e disse, não ao povo, ao Senhor: ei, Glória a Jesus. A sua resposta é para Deus, viu? Aleluia, Senhor. A sua resposta é diante do Senhor, viu? Você não vai sair por aí dando resposta, fulano de tal, falou de mim, manda, não, sua resposta é diante de Deus. Você vai falar para o Senhor o que você vai fazer com isso que aconteceu com você. Olha só que lindo. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres. O problema é ser rico? Está aqui, ó. O problema é isso aqui, eu vou usar isso que
diante das pessoas, da visão das pessoas, foi o meu tropeço, eu vou usar agora para ser a minha base, o meu encalço. Aleluia. Isso aqui até hoje foi uma pedra de tropeço quando você olhava para mim. Pois é, isso aqui agora vai ser um dos pilares das minhas virtudes. Deus tem capacidade de fazer isso. Deus tem capacidade de falar aquilo que hoje, até hoje, foi olhado para você. Isso aqui é um defeito, vai ser o pilar da sua virtude. Não é? Essa pessoa é uma pessoa mentirosa, pois a verdade agora vai ser o seu estandarte, vai ser o pilar da sua virtude. Desfazer mentira agora vai ser o pilar da sua virtude. Essa pessoa é uma pessoa arrogante, agora o pilar da sua virtude vai ser quebrar a arrogância e ser uma pessoa humilde. Olha, essa pessoa até hoje aqui foi uma pessoa que não se interessava por ninguém, pois o pilar da sua virtude agora vai ser unir as pessoas e se importar com elas, vai ser o contrário. Amém. O problema não, até hoje não foi a sua riqueza, pois é, metade agora é para os pobres. Eu vou agora distribuir as coisas para as pessoas que precisam, onde eles apontavam agora não vão poder apontar mais. E se eu roubei alguma coisa de alguém, muita gente fala assim, ele deu 4 vezes mais. Não, ele fala assim, se eu roubei, ele era um cobrador de imposto, mas aqui ele falou assim, se eu roubei, nós vamos agora pegar lá o caderninho, o livro, e vamos ver como é que está as contas. Se eu roubei, se eu defraudei alguém, se na minha maneira de trabalhar alguma coisa aconteceu errado, você lembra quando aquele sujeito chegou lá e falou para você, é só 10%, você falou, não, é 15%, hoje é 15%, então, esse sujeito, será que foi isso mesmo? Deixa eu dar uma olhada aqui no livro. Não, mas realmente era 15%, ele achou que era 10%. Se eu defraudei alguém, se alguma coisa que eu fiz foi errado, sabe por quê? Porque Zaqueu também vivia com estigma. E às vezes o problema, irmãos, não é o que a gente fez, é o que disseram que a gente fez. O problema às vezes é o estigma que a gente ficou. E estigma é difícil de se tirar, irmão. Tem contas que as pessoas fazem com você, a pessoa que você era 10, 15 anos atrás, você não é mais aquela pessoa. Você nem perto daquilo lá pensa, mas a pessoa olha para você, eu conheço a história, mas não conhece a transformação. Eu conheço a história, mas não conhece o trajeto que você pagou por aquilo lá. Que Deus transformou você de ser aquela pessoa. Mas está lá o estigma. E aqui Zaqueu, ele endereça, address o estigma. Se eu defraudei alguém, e se eu roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. O compromisso meu hoje, Glória a Deus, Senhor. o compromisso meu hoje é para mostrar para as pessoas diante do Senhor, de que o Senhor tocou minha vida. Eu não quero o que é de ninguém. E se eu fiz alguma coisa de errado, está aqui de volta, quadruplicado, olha, com juros e correção monetária. Eu vou visitar os meus lugares de ofensa e eu vou pedir perdão. Eu vou visitar os meus lugares de arrogância e vou pedir perdão. Eu vou visitar os meus lugares de ignorância e vou pedir perdão. Eu vou pedir perdão. Zaqueu falou assim, olha, o que eu recebi na minha casa é tão caro, é tão grande, é tão maravilhoso, que eu perdi a vergonha de quando eu erro. Eu vou pedir perdão. Por quê? Porque eu fui perdoado. Jesus entrou na minha casa. Aleluia. Eu fui ao contrário, Jesus entrou na minha casa. Glória a Jesus. E aí chegou a vez de Jesus falar. E eu termino por aqui. Falou a multidão. Jesus está comendo com um pecador. Falou Zaqueu, eu vou dar metade para os pobres e eu vou corrigir meus erros. Agora chegou a vez de Jesus falar. Jesus é sempre o último a dar a palavra, viu? Jesus é sempre o último a dar a palavra, viu? Fica tranquilo. Olha, quem vai dar a palavra para o último não vai ser o juiz da imigração. Quem vai dar a palavra para o último não vai ser o agiota. Quem vai dar a palavra por último não vai ser ninguém da sua família. Quem vai dar a palavra por último não vai ser o seu ofensor, ou aquele que você está devendo alguma coisa. Quem vai dar a última palavra não é aquele que você está ofendido por ele. Quem vai dar a última palavra é Jesus. É Jesus quem vai dar a última palavra. E chegou a vez de Jesus falar.
E aí o que Jesus fala, não é? Jesus fala assim: ah, bem feito. Você viu só, Zaqueu, o que o seu comportamento causou? Rapaz, eu estou aqui indignado. Eu entrei na sua casa porque eu achei que você era um homem de bem, Zaqueu. Olha só que citação é essa. Aí você vem com esse papinho de devolver dinheiro, Zaqueu. E a vergonha que esse povo passou, Zaqueu? Foi isso que Jesus falou. Jesus falou assim: ah, Zaqueu, olha só, francamente, era isso que eu queria. Entendeu, Zaqueu? Era expor a sua malignidade. Era expor que você é uma pessoa deplorável, Zaqueu. Foi isso que Jesus falou? Amém. Vamos ver o que Jesus falou. Versículo de número 9. Então disse Jesus: hoje houve salvação nesta casa. Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Olha, não tinha aqui não, mas hoje houve, viu? Hoje chegou a salvação aqui, ó. Hoje chegou o dia da restauração, o dia da transformação de vida, o dia do derramamento do poder de Deus. Houve salvação nessa casa, porque esse homem também, que está passando por todos os problemas com vocês, ele também é filho de Abraão. A condição de Zaqueu tirou até mesmo a nacionalidade dele aos olhos dos seus irmãos. A condição pecaminosa de Zaqueu tirou até mesmo da visão dos seus irmãos que ele era da família. E Jesus lembra, olha, pois também este é filho de Abraão. Glória a Deus. Oh, pessoal, eu vim para ele também, viu? Lembra que eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel? Ele também faz parte, viu? Vocês já desumanizaram ele. Vocês já falaram que esse aqui não presta para nada, mas eu vim para ele também. E hoje entrou salvação nessa casa. Aleluia. Ô irmão, é hora da gente começar a olhar com os olhos do Senhor Jesus para as pessoas. Porque quando a nossa vida é Zaqueu, nos convém, mas quando a vida do próximo é Zaqueu, aí entra a complexidade. Terminando. Porque o Filho do Homem veio para comer na casa dos ricos e distribuir dinheiro aos pobres, é isso? Não. Porque o Filho do Homem veio aqui fazer palestras motivacionais, é isso? Também não. Porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que estava perdido. Aleluia. Glória Um a dos Deus. versos que eu mais amo na Bíblia é aquilo que Paulo fala para Timóteo, quando está ensinando Timóteo a ser um pastor. Ele fala assim: olha, Timóteo, esse capítulo 1, versículo 15 da carta que ele escreve para Timóteo. Olha, Timóteo, essa é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Aleluia, Senhor. A missão de Jesus é trazer de volta o perdido, é levantar o cansado, é curar o ferido, é ressuscitar o morto, é abraçar aquele que está longe, é trazer para perto aquele que não tinha mais nem vigor para andar. Esse é o trabalho de Jesus. Glória a Deus. Se você nessa manhã aqui chegou talvez como Zaqueu, talvez tentando ver um jeito de se você consegue alcançar de novo a fé que você tinha no passado, porque talvez você se sente tão longe de Deus, você se sente talvez tão longe da fé em Jesus. Olha, Jesus te viu. Ele te viu nessa manhã. Ele falou assim: eu vou para casa com você hoje. Você prepara para mim algum guisado lá? Você prepara para mim alguma coisa para comer na sua casa hoje? Tem um lugar para dormir, para mim dormir lá? Tem um lugar para mim chegar lá? Jesus não quer simplesmente se encontrar com você aqui nas ruas de Jericó. Ele quer se encontrar com você na sua casa, porque lá ele vai falar assim: olha, hoje entrou salvação aqui. Esse aqui também é um filho do Pai Celestial. Posso orar por você? Se Deus falou com o seu coração, não quero que você fique de pé. Eu quero que você coloque a mão no seu coração. Eu quero orar por você, para que você hoje receba de Deus uma visita especial do Espírito do Senhor, para a glória do nome de Jesus. Quando Jesus estendeu a sua mão, Jesus
estendeu a sua mão, quando ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus, quando ele estendeu a sua mão para mim. Agora me regozijo, cante assim. Agora me regozijo desde que o acendei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com ele estou liberto do perigo e do mal, desde que ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus, quando ele estendeu a sua mão para mim. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, teu Filho, Senhor, eu quero te agradecer, Pai, pela bondade do teu coração, Senhor, de podermos ministrar a tua palavra, Senhor. Senhor, Pai, continua falando nas vidas e nos corações, ó Senhor, Pai, transformando, Senhor, a nossa perspectiva em Ti, Senhor. Nos ajuda a alcançar, Senhor, Pai, o Zaqueu, Senhor, e nos ajuda, Senhor, Pai, como Zaqueu, ser transformado por Ti. Ah, Senhor, Pai, cumpre o Teu querer, Pai, no meio do Teu povo. Faz a Tua vontade. E nós para sempre, Senhor, Pai, Te daremos a honra, a glória e o louvor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.